do inferno ou de um lugar de tormento consciente após a morte? Primeiro, do Taser Russell. No Taser Russell pensava assim: muitas pessoas aceitam a errônea ideia de que Deus submeteu a raça humana a um julgamento por toda a sua existência, estabelecendo como pena a tortura eterna, sendo que na verdade não há o menor indício de um castigo. Estudos das Escrituras. Primeiro, dos Testemunhos de Jeová. É tão claro que o inferno, segundo a Bíblia, é o túmulo, a sepultura. Seja Deus verdadeiro, página 71. Segundo, do Taser Russell, não há a menor indicação da existência de uma tortura eterna no Velho Testamento. No Novo há algumas afirmações que as pessoas deturpam para dar a impressão de que ali se ensina isso. Ibidem. 2. Do Testemunho de Jeová, uma doutrina que desonra a Deus. E o 3. das Testemunhas de Jeová, a doutrina do inferno ardente, onde os iníquos depois da morte são torturados para sempre, não pode ser verdadeira. Seja Deus verdadeiro, página 79. Para concluir esta comparação, vale a pena observar que, a julgar pelos fatos, o nome Testemunhas de Jeová é apenas uma outra nomenclatura para o russelismo ou aurora do milênio. As semelhanças entre os dois sistemas não é mera consciência nem é ocidental. Apesar de outros protestos das testemunhas em sentido contrário, os fatos falam por si mesmos. Alguém então poderá perguntar por que a organização assumiu o nome de Testemunhas de Jeová. A resposta é bastante compreensível. Após a morte de Russell, o juiz Rutherford, que fora eleito presidente da Sociedade Torre de Vigia, compreendeu os perigos que a seita corria e permanecesse com o nome de russelismo. E durante 15 anos esforçou-se para encobrir os aspectos desagradáveis do passado do pastor que muito prejudicavam o avanço da organização. Em 1931 ele conseguiu implantar o nome Testemunho de Jeová, tirado de Isaías 43:10, para desse modo proteger o grupo dos prejuízos que fatalmente lhe traria o epíteto russelita. Assim pôde camuflar as indesejáveis origens da seita e enganar milhões de pessoas, levando-as a pensar que a organização Testemunho de Jeová era diversa do russelismo. A estratégia de Rutherford funcionou muito bem e por causa disso aquelas e outros milhões de pessoas iguais a elas creem sinceramente que pertencem a uma ordem do novo mundo, sob o governo de Deus Jeová, quando na realidade estão iludidas e são seguidoras da doutrina de um homem, Charles Taze Russell, que, como já ficou provado, não era nem cristão nem teólogo qualificado. Os seguidores da seita que entraram para o movimento mais recente negam publicamente, e em particular que sejam russelitas, e como restam vivos muitos poucos membros do rebanho original do pastor Russell, a sociedade resiste veementemente a quaisquer acusações no sentido de que todo o sistema se baseia na doutrina de Russell. Posso provar isso através de uma carta que recebi da sociedade datada de 9 de fevereiro de 1951, na qual, respondendo a uma pergunta nossa com relação à influência de Russell no movimento, eles afirmam o seguinte: não somos russelitas, pois não seguimos Charles Taze Russell, nem outro homem qualquer, já que o ser humano é imperfeito. Qualquer um que fizer um exame sincero de nossa literatura perceberá que ela difere fundamentalmente dos escritos de Russell, embora ele tenha sido nosso primeiro presidente. Além disso, possuo outra carta, datada de 6 de novembro de 1950, assinada por Nathan H. Knorr, que era então o presidente da Sociedade Torre de Vigia, na qual ele declara que as mais recentes publicações da Sociedade Torre de Vigia divulgam as posições doutrinárias da mesma, e qualquer informação que o senhor desejar com relação a este aspecto poderá encontrar sem ser necessário fazer uma entrevista. Então, por estas duas cartas, fica evidente que podemos fazer uma análise da crença das Testemunhas de Jeová a partir
de sua literatura. Contestação das doutrinas da Torre de Vigia, a Trindade. Agora é a contestação. Antes foi a pancadaria da idolatria, Testemunho de Jeová. Só heresia, né? Agora a contestação, a Trindade. Uma das principais doutrinas da Bíblia é a da Trindade. Testeltetus, ou da natureza da pessoa de Deus. Dizer que essa doutrina é um mistério não leva a nada. E um pastor bem informado nunca tentaria explicar as implicações dela com base em termos tão abstratos. Mas as Testemunhas de Jeová acusam a classe clerical de fazer exatamente isso. Infelizmente, porém, temos que dizer que eles, ao apresentar os fatos como sempre fazem afirmações incorretas, e definem erradamente o conceito dos ministros cristãos sobre a divindade. Em primeiro lugar, os pastores cristãos e os cristãos em geral não creem que há 3 deuses em um, seja Deus verdadeiro, mas creem, isso sim, que há 3 pessoas da mesma substância, iguais entre si, coexistindo ao mesmo tempo e coeternas. A Bíblia oferece amplas bases para essa crença, pois a pluralidade divina é fortemente indicada ou declarada de modo expresso. Consideremos algumas destas passagens. Em Gênesis 1:26, Jeová está falando da criação e expressa-se no plural. Façamos o homem à nossa imagem. É óbvio que Deus não iria criar o homem à sua imagem e a dos anjos como se estivesse falando com eles. Portanto, deve ter falado com outra pessoa, e a quem, a não ser o Filho e o Espírito Santo, que são os mesmos em substância, ele poderia dirigir-se em termos de familiaridade como fez? Como não existem outros deuses a não ser Jeová, Isaías 43:10. Nem mesmo um poderoso Deus menor, como as Testemunhas de Jeová define Cristo, deve então haver uma unidade na pluralidade, na substância, senão a passagem fica sem sentido. O mesmo argumento se aplica a Gênesis 11:7. Por ocasião da construção da Torre de Babel, quando Deus diz: "Vinde, desçamos", e a Isaías 6:8. Quem há de vir por nós? Esses exemplos de pluralidade indicam que há algo mais profundo do que um relacionamento interpessoal. Eles sugerem fortemente uma realidade que o Novo Testamento apresenta de forma clara, uma triunidade em um só Deus. A alegação deles de que a unidade tripla foi introduzida no cristianismo por Tertuliano e Teófilo é ridícula e não merece ser discutida. Quem estudar os fatos com imparcialidade verá que, antes mesmo de os dois existirem, a doutrina já estava sendo estudada e considerada correta. Todos sabemos que os pagãos babilônicos e egípcios adoravam deuses demoníacos, mas daí a dizer que a doutrina da Trindade é coisa do demônio, seja Deus verdadeiro como faz a sociedade, é grande blasfêmia. É produto de mentes ignorantes e incultas. A razão de essa doutrina parecer confusa para as testemunhas, como dizem o capítulo, existe a Trindade, não seja Deus verdadeiro, é a interpretação que dão ao conceito de morte na Bíblia. Para eles, a morte significa o fim da autoconsciência ou uma aniquilação. Contudo, não há nenhuma conceituação dos termos gregos e hebraicos nos léxicos e dicionários mais confiáveis que apoie essa posição deles. Nas Escrituras, a ideia de morte é sempre de separação, sendo que no caso da primeira morte, a física, o homem se separa do corpo e na segunda, o lago do fogo, Apocalipse 20. Há uma separação entre ele e Deus. O termo morte nunca significa aniquilação total. E eles não poderiam apresentar nenhum vocábulo dentro do seu contexto próprio que sirva para comprovar o contrário. Existem abundantes evidências de que a morte não tem esse significado. No entanto, estou aberto a contestações.
No restante do capítulo, eles fazem perguntas infantis, algumas das quais é até doloroso mencionar. Quem dirigiu o universo nos 3 dias em que Jesus esteve no túmulo? Essa pergunta, na qual o conceito de morte, mais uma vez, é de aniquilação total, constitui uma amostra das tolices que eles estão impingindo às pessoas crédulas. O rótulo que colocam em todos os que discordam deles, seja a crítica do indivíduo válida ou não, é cristandade. Os cristãos não creem que toda a Trindade estivesse encarnada em Cristo, nem que eles eram 3 em 1 durante o ministério dele. Durante sua vida terrena, Jesus limitou-se voluntariamente, mas o céu sempre esteve aberto para ele. Por ocasião de seu batismo, o Espírito Santo desceu do céu como uma pomba. O Pai falou e o Espírito foi batizado. Que prova melhor pode haver da unidade trina? Comparemos o batismo de Mateus 3:16 e 17 com a ordem para pregar o Evangelho, que é dada em nome do Deus Trino em Mateus 28:19, e veremos que a evidência é clara e inegável. A Trindade aparece também na encarnação de Cristo, Lucas 1:35, ver também João 14:16 e 15:26. É claro que o homem não pode entender plenamente essa grande revelação, mas uma coisa nós sabemos: existe uma unidade de substância e não 3 deuses, e essa unidade é uma de todos os sentidos. E após analisar todas as evidências, ninguém pode duvidar disso. Quando Jesus disse: "O Pai é maior do que eu", falou a verdade, pois estando sob a forma de servo, Filipenses 2:7, e sendo homem, o filho que sujeitava ao Pai voluntariamente, mas depois que ressuscitou, tendo retomado todo o esplendor de sua glória, ele demonstrou sua divindade ao declarar: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra", Mateus 28:18. Prova clara de sua natureza intrínseca e unidade de substância. É evidente, portanto, que no que dizia respeito à natureza, o Senhor Jesus Cristo nunca foi inferior ao Pai durante sua passagem pela terra. As Testemunhas de Jeová versus a Bíblia, a razão e a Trindade. Então aqui ele refutou falando acerca da Trindade, né? As Testemunhas de Jeová versus a Bíblia, a razão e a Trindade. Todas as principais seitas e religiões não cristãs que procuram ridicularizar a teologia ortodoxa continuamente atacam a doutrina da Trindade. Mas as Testemunhas de Jeová, nome atual dos Ucelitas, são os que o fazem com maior veemência, e como manipulam ardilosamente os termos dentro de um contexto escriturístico, são também os mais perigosos. Durante toda a sua conturbada existência, a Sociedade Torre de Vigia tem empregado sempre o único critério para avaliar a credibilidade de cada doutrina bíblica, a razão, tanto no período em que ela era dirigida pelo pastor Russell, como depois e até hoje. A razão tem sido sempre o grande Deus, ante o qual todos os seguidores do movimento Estudantes da Bíblia dizem inclinar-se com grande respeito. Aliás, o grande parafraseador como Russell, certa vez foi chamado, chegou ao ponto de afirmar que a razão ou a capacidade de pensar e tirar conclusões podia desvendar ao intelecto do homem o caráter do próprio Deus. Imagine só, pelo que diz esse pastor, nosso falho e fraco poder de raciocínio pode ter acesso à natureza de Deus. No primeiro volume da sua série intitulada Millennial Dawn, Aurora do Milênio, cujo título depois foi mudado para Estudos das Escrituras, o pastor Russell afirma que Deus se acha sujeito ao nosso raciocínio. Diz ele: vamos examinar os escritos considerados inspirados à Bíblia para vermos se os ensinos deles correspondem ao caráter que pela razão atribuímos a Deus. Ele deixa claro então que para ele o ponto de partida para se compreender o caráter de Deus não é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo e que deve ser recebida pela fé, mas
nossa capacidade de aprendê-lo pelo raciocínio, pois ele se acha sujeito aos nossos processos mentais. Obviamente, Russell nunca examinou a palavra de Jeová registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 55, onde ele nega claramente que o homem, só com os poderes do seu raciocínio, possa ter conhecimento do caráter e natureza de seu Criador. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, do 8 ao 9. Deus não está querendo dizer com isso que o processo de busca do conhecimento, o homem deva pôr de lado a razão e o intelecto. Ele afirma isso sim, que ninguém pode conhecer a plenitude da mente, da natureza e dos pensamentos do Senhor, já que o homem é finito e Deus infinito. O termo razão e seus derivados, razoável, arrazoar, raciocínio, aparece na Bíblia inúmeras vezes. E só numa dessas vezes, Deus se dirige ao homem, convidando-o para arrazoar. As testemunhas de Jeová afirmam que, se Deus disse, vinde, pois, e arrazoemos, ele deu grande valor à razão, empregando-a até para ter comunhão com suas criaturas. Embora isso seja verdade, só o é até certo ponto e num sentido bastante limitado. Deus nunca disse, usem o raciocínio para deduzir sobre a minha natureza e substância espiritual. Nem disse, defina o meu caráter dentro dos limites do seu poder de raciocínio. E, no entanto, essa seita faz exatamente isso quando define Cristo, o verbo de João 1:1, como um Deus ou um poderoso Deus, mas não Deus Jeová. No texto citado acima, Isaías 1:18, Deus está mostrando ao homem o caminho da salvação e convidando-o para se redimir de seus pecados, não para estudar sua divindade nem penetrar na mente divina. O apóstolo Paulo indaga, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Romanos 11, 34, 36. Mas examinemos agora uma publicação da Torre de Vigia, para vermos se eles realmente seguem a teoria da razão defendida pelo pastor Russell. No artigo As Escrituras, a Razão e a Trindade, a Sentinela, 1º de janeiro de 1973. Eles constantemente apelam para a razão, considerando-a o caminho certo para se ficar a par do que Deus pensa. Citamos a seguir alguns trechos do citado artigo que ilustram sem sombra de dúvida o que estamos dizendo. Primeiro, afirmar que Deus, Jeová, o Pai e Jesus Cristo, seu Filho, são coeternos, é contrariar a razão. Observemos que a razão é citada aqui como o critério para se determinar a validade ou não de uma doutrina escriturística. 2. Deus Jeová diz, vinde, pois, e arrazoemos, Isaías 1,18. Os defensores da doutrina da Trindade admitem que ela não se harmoniza com a razão nem a lógica, e por isso taxam-na de mistério. Mas a Bíblia não contém mistérios divinos, contém segredos sagrados. A palavra mistério, tal como encontrada na Bíblia, vem da mesma raiz grega da palavra guardar segredo. Existe uma grande diferença entre um segredo e um mistério. Um segredo simplesmente é algo que não pode ser revelado, ao passo que mistério é algo que não pode ser compreendido. Mais uma vez, chamamos a atenção do leitor mais interessado para essa brincadeira tão apreciada pelas testemunhas de Jeová, que é o jogo dos sentidos. A Sentinela faz uma ardilosa distinção entre os termos mistério e segredo e afirma que a Bíblia não contém mistérios. Definindo os termos, diz que o segredo é algo que não foi revelado e mistério é algo que não pode ser compreendido. Em vista da seriedade desse jogo semântico,
por eles adotado, somos obrigados a derrubar essa distinção fabricada por eles. Entre as palavras segredo e mistério, vamos usar um processo muito simples. Consultar um dicionário. Primeiro, mistério, coisa ou elemento oculto, obscuro ou desconcertante, segredo, enigma. 2. Segredo, ia misturar segredo com enigma. 2. Segredo. Aquilo que não pode ser revelado, sigilo, mistério, enigma. Aí temos prova conclusiva de que a Bíblia contém mistérios divinos, se levarmos em consideração o sentido do termo. Está claro também que, obviamente, as testemunhas de Jeová não têm base para rejeitar a palavra mistério, quer se leve em consideração a Bíblia ou o dicionário. Não vemos nenhuma grande diferença entre os dois vocábulos, assim como o dicionário também não distingue um do outro. A verdade é que as testemunhas de Jeová rejeitam a doutrina da Trindade e outras importantes doutrinas do cristianismo histórico, não porque ela seja misteriosa, mas porque estão decididos a reduzir Jesus, o Filho de Deus, a uma criatura ou um segundo Deus, apesar de todas as evidências bíblicas em contrário. É que ainda estão acompanhando o pastor Russell, e para provarmos isso, nem precisamos de dicionário. 3. Em sua palavra, Deus Jeová nos oferece muitas razões e bases lógicas para todas as revelações que ele espera aceitemos pela fé. Só podemos ter certeza de que algo é certo por meio de um processo de raciocínio com base no ensino da palavra de Deus. Eis um ótimo exemplo de um raciocínio que as testemunhas de Jeová estão sempre apresentando como correto. Elas não conseguem oferecer a menor evidência para comprovar sua afirmação antibíblica de que Deus sempre nos dá razão para aquilo que quer que aceitemos pela fé. Qualquer estudioso da Bíblia, até mesmo os internacionais, que quiser provar uma afirmação tão dogmática e inclusiva como essa, está apenas lançando mão de recursos extremos. Basta pensarmos um pouco sobre as Escrituras e veremos que essa tentativa de dar ênfase excessiva à razão é infundada. Primeiro, Deus nos explicou a razão de ele haver criado Lúcifer e de permitir que ele se rebelasse contra o Todo-Poderoso? A razão disso está explicada nas Escrituras? Não. E, no entanto, temos de crer que ele existe, que faz oposição a Deus e que todas as referências a ele encontradas na Bíblia são verdadeiras. Deus exige que exercitemos fé na verdade objetiva dessas citações, mas não nos dá razão para isso. Segundo, há algum texto em que Deus dê ao homem uma explicação racional sobre como ele pode existir em forma de trindade, isto é, em três pessoas e ao mesmo tempo manter a unidade de essência e natureza? Não. Isso não é explicado nas Escrituras. E é aqui que encontramos a incoerência da sociedade Torre de Vigia ao rejeitar a doutrina da Trindade. Se aceitam os milagres de Jesus, poderíamos indagar, então, o que eles consideram racional. Se podem crer que Jesus ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, transformou a água em vinho e multiplicou 5 pães e 2 peixes para com eles alimentar 5.000 pessoas, sem uma explicação racional de que teria feito tais coisas, seria a base lógica da Trindade menos racional do que a dos milagres? É claro que uma é tão misteriosa quanto a outra. Terceiro, há algum texto em que Deus dê a um pai ou mãe que chora a morte de um filho uma explicação racional sobre o porquê dessa perda? Não discutimos o fato de que alguns problemas de ordem física são consultados da operação do pecado na humanidade, mas será que Deus tem a obrigação de explicar aos pais a razão por que justamente seu filho foi levado? Não. As Escrituras nem tocam no assunto, no entanto, ele está sempre pedindo que creiamos que, em última análise, esses males aparentemente inexplicáveis servirão para a concretização do plano dele. E há momentos em que nos pede para crermos nele,
mesmo contrariando a razão, vendo o fato apenas com os olhos da fé. Podemos dizer muito mais sobre este assunto, mas creio haver mostrado o suficiente para refutar adequadamente a ideia das testemunhas de Jeová de que Deus sempre nos dá razões e bases lógicas para todas as revelações que espera aceitemos pela fé. Vejamos também como é falsa a outra alegação do mesmo parágrafo. Só podemos ter certeza de que algo é certo por meio de um processo de raciocínio com base no ensino da palavra de Deus. Entretanto, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João 14:26. Pois bem, se só podemos ter certeza de que algo é certo por meio de raciocínio na palavra de Deus, como dizem as testemunhas de Jeová, então eles estão em oposição ao ensino de Jesus, pois não contam com a orientação direta do Espírito Santo, já que negam a pessoa e a divindade dele. Numa controvérsia dessa natureza, preferimos ficar com Deus e sua palavra em vez de acatarmos o confuso russelismo da torre de vigia. Quarto, através de sua palavra, Deus fala a nossa razão. A doutrina da Trindade nega as Escrituras e a razão. Como muitos dos engenhosos exemplos da fraseologia da torre de vigia, essa afirmação contém uma mistura de verdade e falsidade. Ela apresenta uma pequena parcela de verdade suficiente apenas para que faça um pouco de sentido e uma parcela de engano suficiente para confundir o leitor mais ingênuo. Não há dúvida de que Deus, através de sua palavra, fala a nossa razão. Se assim não fosse, não poderíamos entender seus desejos, mas não há nenhum texto de sua palavra em que ele nos convide a usar o raciocínio para fazermos conjecturas sobre sua natureza e caráter. Contudo, se estamos entendendo bem as ideias das testemunhas de Jeová, elas estão afirmando que a razão humana pode fazer isso. A torre de vigia não deixa de apregoar a velha heresia ariana. Essa teoria foi divulgada por Ário de Alexandria, no Egito, que viveu no 4º século de nossa era, e ensinava que Jesus foi o primeiro ser criado. Era um segundo Deus, um Deus criado, inferior a Jeová, o Pai. As testemunhas de Jeová baseiam todo o seu sistema doutrinário sobre esse mito teológico rejeitado pela Igreja no ano 325, juntamente com Ário. A questão é que elas sabem que, se Jesus é Deus Jeová, então, no além, todos eles irão para um inferno de fogo, e o que eles mais temem é o inferno. É por isso que revelam tamanho antagonismo para com as doutrinas do inferno e da Trindade. Vamos relembrar que as testemunhas de Jeová sempre depreciam muito a doutrina da Trindade, afirmando ter sido ela criada pelo diabo, e não se cansam de proclamar que o inferno de que fala a Bíblia é a sepultura. É provável que o termo de sofrer em fogo inextinguível, o castigo da desobediência a Deus, seja dos fatores humanos, o que mais contribua para que a torre de vigia continue a existir, apesar de sua fragilidade doutrinária. Mas continuemos a analisar o pensamento da torre de vigia. Em vários artigos do período A Sentinela, há dois termos citados com frequência: igual e coeterno. Num determinado artigo, eles aparecem 6 vezes, sempre para negar que Jesus Cristo seja igual e coeterno com o Pai. Diz a revista: vemos Deus no céu como um ser superior, vemos seu Filho na terra, demonstrando satisfação em fazer a vontade do Pai. Trata-se claramente de duas personalidades distintas, separadas e não iguais. Não há nada aqui, Mateus 28, 18 e 20, que indique que ele, o Espírito Santo, seja uma pessoa, muito menos que seja igual a Deus Jeová. O próprio fato de o Filho ter recebido vida do Pai prova que ele não poderia ser coeterno com ele. João 1,18 e 6,57. Também não se pode afirmar que Deus seja superior a Jesus apenas por ser este humano, pois Paulo deixa bem claro que Jesus Cristo, em sua forma pré-humana, não era igual ao Pai.
Em Filipenses 2:11, TNM, ele aconselha os cristãos a não se deixarem dominar pelo egoísmo, mas cultivar a mesma humildade de Jesus Cristo, o qual, embora existisse sob a forma de Deus antes de vir à Terra, não teve a ambição de ser igual ao Pai. Jesus não afirmou ser Deus, mas apenas Filho de Deus. Está claro também que ele é inferior ao Pai, que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não existem bases para se supor que o Espírito Santo seja uma pessoa, que afirmam eles, né? Os russelitas são contra a divindade do Espírito Santo, contra que o Espírito Santo seja uma pessoa. A doutrina da Trindade a doutrina da Trindade originou-se da ideia de pluralidade ou multiplicidade de deuses, adotada pelos pagãos. A lei que Deus Jeová deu aos judeus afirmava exatamente o contrário. Jeová nosso Deus é o único Jeová. Deuteronômio 6:4.